O que você faria se os próprios irmãos te odiassem por causa de um sonho? Aos 17 anos, José foi traído, lançado num poço e vendido como escravo. Mas Deus não havia terminado com ele. Aquilo que parecia o fim era, na verdade, o início de um destino que mudaria o mundo. Entre as muitas histórias marcantes da Bíblia, poucas são tão emocionantes e cheias de reviravoltas quanto a de José. Filho de Jacó com Raquel, ele cresceu como o mais amado entre os irmãos. Mas o mesmo amor que recebeu do pai despertou o ódio daqueles que deveriam protegê-lo. Sua túnica colorida era apenas um símbolo exterior de algo muito mais profundo. A promessa de um futuro extraordinário. José não era apenas um jovem sonhador. Seus sonhos traziam mensagens poderosas que apontavam para um destino grandioso. Porém, ao compartilhá-los, acabou incendiando o coração de seus irmãos com inveja e desprezo. Eles não viam um propósito divino, viam apenas arrogância. E foi nesse cenário de conflito familiar que a tragédia começou a se desenhar. Mas o que parecia uma sucessão de perdas e traições era, na verdade, parte de um plano muito maior. José estava sendo levado, passo a passo, para um lugar onde sua dor se transformaria em propósito. Deus estava tecendo algo invisível aos olhos humanos. Algo que mudaria não apenas sua história, mas o futuro de toda a nação de Israel. Neste vídeo, vamos mergulhar no início dessa jornada. Do favoritismo de Jacó à túnica especial, dos sonhos simbólicos à crueldade dos irmãos, da descida ao poço até a viagem rumo ao Egito. Tudo isso marca o começo de uma das narrativas mais inspiradoras das Escrituras, onde rejeição e dor se tornam ferramentas nas mãos de Deus para preparar um libertador. Desde cedo, José se destacou entre os filhos de Jacó. Não apenas por ser o primeiro filho da mulher que Jacó mais amava, Raquel, mas também por seu caráter, sua dedicação e a forma como olhava o mundo. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam envolvidos com as tarefas do campo e muitas vezes com atitudes duvidosas, José parecia caminhar por outra trilha. Mais honesta, mais pura, mais conectada ao que era certo. Jacó enxergava isso. E como todo pai que se deixa levar pela emoção, ele não escondia sua preferência. Entre seus 12 filhos, José era o mais amado. Esse amor foi selado com um presente incomum, uma túnica de várias cores. Um manto colorido, vistoso, que simbolizava não apenas carinho, mas distinção. Aquela túnica dizia, sem palavras, ele é especial. Para os irmãos de José, porém, aquele manto era um insulto. Cada fio colorido parecia costurado com humilhação. Era como se a túnica gritasse todos os dias que eles eram menos importantes. A inveja começou como uma fagulha, mas rapidamente se transformou em fogo. Eles não apenas percebiam a preferência do pai, sentiam-se rejeitados por ela. E esse sentimento mal resolvido começou a criar raízes perigosas. José também observava os erros dos irmãos. Não era raro que, ao ver alguma atitude desonesta, ele levasse a notícia ao pai. Talvez com boas intenções, talvez querendo justiça. Mas aos olhos dos irmãos, ele era um dedo duro, alguém que não apenas era privilegiado, mas que também os expunha. Cada relato, cada palavra, aumentava a distância entre ele e os demais. O lar de Jacó, outrora cheio de filhos e promessas, começava a ser tomado por um ambiente pesado. Silêncios carregados, olhares desconfiados e uma raiva crescente rondavam os dias daquela família. E José, mesmo sendo o centro de tanto amor paterno, estava cada vez mais isolado dentro da própria casa. A túnica colorida, que deveria ser um sinal de honra, tornou-se um alvo. Era o lembrete constante de tudo o que os irmãos não tinham: a atenção, o carinho, o reconhecimento.
E embora José não tivesse culpa por ser amado, ele se tornou o receptáculo de todas as frustrações acumuladas. O que começou como ciúmes, logo evoluiu para algo muito mais sombrio. A história de José começa então não com um sonho ou uma visão profética, mas com uma túnica, um símbolo de amor que gerou ódio. A partir dela, o coração dos irmãos se fecharia para qualquer possibilidade de reconciliação. E o que deveria ser apenas uma roupa, passou a representar para eles tudo o que precisavam destruir. José tinha apenas 17 anos quando começou a sonhar. Mas esses não eram sonhos comuns. Eram visões simbólicas, carregadas de significado e mistério. Em uma das primeiras, ele se via no campo com seus irmãos, atando feixes de trigo. De repente, seu feixe se erguia no meio do campo, e os feixes dos seus irmãos se curvavam ao redor dele. Era uma imagem simples, mas que dizia tudo. José estava sendo colocado em destaque. E os outros, sujeitos à sua liderança. Quando José compartilhou esse sonho, esperava talvez curiosidade, surpresa ou até mesmo respeito. Mas a reação foi o oposto. Os irmãos ouviram, interpretaram com clareza e se revoltaram. Você pensa que vai reinar sobre nós, que vai nos governar? A inveja, que já crescia em silêncio, encontrou agora um novo combustível. Eles não viam o sonho como algo profético, viam como arrogância. Pouco tempo depois, José teve outro sonho. Dessa vez, o céu era o palco, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ao contar esse segundo sonho ao pai e aos irmãos, ele não imaginava o impacto que teria. Jacó, ainda que amasse profundamente o filho, repreendeu-o. Por acaso eu, tua mãe e teus irmãos nos curvaremos a ti? Mas, ao contrário dos irmãos, Jacó guardou aquilo no coração. Havia algo diferente ali, algo divino. José, como qualquer jovem sonhador, talvez não compreendesse a profundidade das visões. Para ele, compartilhar era uma forma de dividir aquilo que ardia em seu espírito. Mas para os irmãos, cada palavra era mais uma provocação. Eles já o viam como favorito do pai. Agora, começavam a vê-lo como uma ameaça direta à sua posição dentro da família. A linguagem dos sonhos era enigmática, mas poderosa. E mesmo sem o discernimento completo, os irmãos entenderam o suficiente. José acreditava que seria exaltado, que de alguma forma ele estaria acima deles. Essa ideia feriu o orgulho, inflamou a inveja e criou um clima insustentável. O garoto de túnica colorida agora também era um garoto de visões que pareciam colocá-lo em um trono. Não havia mais espaço para neutralidade. Os irmãos já não apenas o desprezavam, agora o odiavam. E esse ódio foi tomando forma. O que era sentimento tornava-se intenção. O que era frustração se moldava em planos. José, sem saber, estava se aproximando de um momento decisivo. Ele falava de futuro, mas não fazia ideia de que antes da glória viria o vale. E esse vale começaria dentro da própria casa. Os sonhos de José, mesmo que inspirados por Deus, o isolaram ainda mais. Era como se a cada revelação ele subisse um degrau, enquanto os irmãos desciam no ressentimento. Aqueles sonhos que apontavam para o cumprimento de um destino seriam a chave que abriria as portas de uma longa jornada, mas também o estopim de uma crise familiar que mudaria tudo. Apesar de todo o conflito interno entre os filhos de Jacó, a vida continuava no campo. O trabalho com os rebanhos exigia deslocamentos constantes e muitas vezes os irmãos de José ficavam dias longe de casa. Foi em um desses momentos que Jacó, preocupado com seus filhos, chamou José e lhe deu uma missão simples, mas que se tornaria um ponto de virada em sua vida. Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. José obedeceu prontamente.
Ainda que soubesse da hostilidade dos irmãos, ele saiu de casa com a mesma túnica colorida, talvez sem imaginar o quanto aquele manto ainda carregava tensão. Ele caminhou até Siquém, onde os irmãos supostamente estavam, mas ao chegar lá não os encontrou. Um homem desconhecido, ao vê-lo vagando pelos campos, lhe informou que eles haviam partido rumo a Dotã. E foi para lá que José seguiu, com o coração cheio de obediência e cercado por um destino invisível. Enquanto José se aproximava, seus irmãos o viram de longe. A túnica colorida, visível à distância, era como um estandarte de tudo o que eles desprezavam. E então, algo se acendeu entre eles. Um olhar, uma palavra, uma decisão. Lá vem o sonhador, disseram. E ali mesmo, antes que José sequer chegasse perto, uma conspiração foi formada. Vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. A intenção era clara e sombria: se livrar de José de uma vez por todas. Eles não queriam apenas silenciar seus sonhos, queriam apagar sua existência. Mas no meio da tensão, um dos irmãos se levantou contra essa decisão. Rúben, o primogênito, tentou intervir. Seu plano era simples: convencer os irmãos a não derramar sangue, apenas jogá-lo em um poço vazio e mais tarde, em segredo, resgatá-lo. Sua motivação? Talvez culpa, talvez senso de justiça. Mas, de alguma forma, ele queria impedir o assassinato. Quando José finalmente chegou, não houve tempo para perguntas. Ele foi surpreendido, agarrado, e sua túnica, aquela mesma que simbolizava o amor do pai e despertava a raiva dos irmãos, foi arrancada de seu corpo. Despido de sua identidade, ele foi lançado dentro de um poço seco, um buraco escuro, solitário, onde apenas o som da terra e da rejeição o acompanhava. Enquanto José clamava lá do fundo, os irmãos se sentaram para comer. A frieza desse momento é uma das cenas mais impactantes do texto bíblico. Como se nada tivesse acontecido, eles se alimentavam, alheios ao desespero do irmão mais novo. Até que, ao longe, viram uma caravana se aproximando. Ismaelitas a caminho do Egito, comerciantes que transportavam especiarias. Então surgiu uma nova ideia. Judá, outro dos irmãos, sugeriu: se vamos nos livrar dele, por que não ganhar algo com isso? Vamos vendê-lo. E assim, José foi retirado do poço, não para ser salvo, mas para ser negociado. Seu valor? 20 moedas de prata, preço de um escravo. E com isso, o jovem sonhador foi entregue nas mãos de estrangeiros rumo a um destino que ele jamais poderia imaginar. O momento em que José foi retirado do poço marcou uma transição brutal em sua vida. Ele havia saído de casa como filho amado, vestindo a túnica de honra feita por seu pai. Agora era conduzido por cordas, sujo de poeira e ferido na alma, rumo a um futuro incerto. Os mercadores ismaelitas que o compraram estavam acostumados a lidar com escravos. Para eles, José era apenas mais um corpo em sua caravana, um número, uma mercadoria com destino ao Egito. Os irmãos, aliviados por terem resolvido o problema sem derramar sangue, logo perceberam que precisariam enfrentar outro desafio: contar ao pai o que havia acontecido. Então, arquitetaram uma mentira cruel. Pegaram a túnica de José, mataram um bode e mergulharam a roupa no sangue do animal. Depois, levaram o manto até Jacó, com uma falsa inocência, dizendo: achamos isso. Veja se é do seu filho. Jacó reconheceu a túnica imediatamente. O pano manchado de sangue e rasgado pela terra da estrada era como uma lâmina atravessando seu coração. É a túnica do meu filho, exclamou. Uma fera o devorou. Sem saber da verdade, Jacó se entregou ao luto mais profundo. Rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e chorou amargamente. Nenhum consolo de seus filhos ou filhas pôde acalmar sua dor. Ele acreditava que nunca mais veria José.
e estava convencido de que seu filho amado havia sido arrancado pela morte. Enquanto isso, José era levado ao sul, rumo ao Egito. O contraste não poderia ser maior. Enquanto o pai lamentava, o filho era transportado por estradas desconhecidas, por mãos frias e corações indiferentes. Cada passo da caravana o afastava da terra de Canaã, da casa do pai, dos campos onde havia sonhado e da vida que conhecia. Mas sem saber, ele estava exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Ao chegar ao Egito, José foi vendido como escravo a um homem importante, Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Essa nova fase representava mais do que servidão. Era o início silencioso de um novo capítulo. Dentro das paredes da casa de Potifar, José teria que reaprender tudo. A língua, os costumes, a forma de trabalhar. Já não era mais o sonhador vestido de cores vivas. Era um servo em terra estrangeira. Mas mesmo ali, entre pedras estrangeiras e rostos desconhecidos, o favor de Deus não se afastou dele. Ainda que José não compreendesse tudo o que estava vivendo, havia algo que o sustentava. Um fio invisível de propósito conduzindo-o passo a passo. Ele havia sido vendido, sim. Havia sido traído, humilhado e arrancado de sua família. Mas estava no centro exato de um plano divino que ainda estava em construção. A venda de José ao Egito poderia parecer, aos olhos humanos, uma tragédia irreversível, mas na lógica do céu era o ponto de partida para a salvação de muitos. O que os irmãos planejavam para o mal, Deus estava prestes a usar para o bem. E enquanto a dor moldava o coração do jovem hebreu, o cenário estava sendo preparado para algo muito maior do que ele podia imaginar. A história de José não começa com honra, riqueza ou poder. Ela nasce no meio da inveja, da rejeição e da dor. Ele foi traído por aqueles que deveriam amá-lo, arrancado do convívio familiar, vendido como escravo e lançado num mundo estranho. Mas mesmo assim, em cada detalhe, Deus estava ali. O poço não foi o fim. A escravidão não foi o limite. Era apenas o começo de uma trajetória desenhada pelas mãos do Altíssimo. Jacó chorava, acreditando que havia perdido um filho. Os irmãos seguiam, acreditando que haviam apagado um problema. Mas Deus via além. José estava sendo posicionado. O que parecia ser ruína era estrutura. O que parecia ser o fim era o fundamento de uma missão muito maior. Em silêncio, no meio da dor, o plano divino avançava, fiel, firme e soberano. Essa primeira parte da jornada de José nos ensina que mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo quando somos rejeitados, incompreendidos ou injustiçados, ainda assim, Deus está escrevendo, nada é por acaso. A dor pode ser uma ponte, e o vale apenas o caminho até o monte. José ainda não sabia, mas estava exatamente onde deveria estar. Se essa história tocou o seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que até a dor pode ser parte de um plano maior. José foi rejeitado, mas não esquecido. E você também não é. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada, porque o melhor de José ainda está por vir.